bom dia. Muito bem, de volta na programação por aqui. Agora sim, recebendo aí a ligação, estamos já com o deputado Paulo Pimenta na linha para conversar com a gente, trazer todo o trabalho que vem sendo desenvolvido lá junto ao Congresso Nacional pela bancada gaúcha, em especial pelo deputado Paulo Pimenta, aí à frente dessa pandemia de coronavírus que assola o mundo inteiro. Muito bom dia, deputado. Muito bom dia, prezada comunidade de Terra de Areia, de toda a região, mais uma vez falando com o litoral norte do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar aqui o Charles Lima, que é o nosso presidente do PT em Terra de Areia, a Simone Guimarães, o professor Pascoal, o professor Edmeia, a professora Beth, o Felipe Augusto. Essa turma está toda ligada conosco. O nosso amigo Odari, né, lá de Itati, o Paulinho da Tenda Costiana, o Sandro Coelho, que é o grande articulador do trabalho do nosso mandato aí na região, e me colocar inteiramente à disposição de vocês. Ok, deputado. Deputado, qual o trabalho que a bancada gaúcha e que o deputado vem desenvolvendo? Quais são as ações que estão sendo feitas e desenvolvidas aí pela bancada gaúcha, em especial pelo senhor, à frente aí com essa pandemia que toma conta de todo o mundo e que vem numa crescente também, não é diferente, né? Um vírus que se propaga de maneira muito rápida. Então, quais as ações que estão sendo desenvolvidas junto ao Congresso Nacional pelo senhor e pela bancada gaúcha, deputado? Muito bem, olha só. Ontem eu entrei na Câmara dos Deputados às 9 horas da manhã. Nós tínhamos uma sessão marcada para as 9 horas da manhã. Eu saí da Câmara ontem às 10 horas da noite. Portanto, em plena sexta-feira, nós fizemos um dia muito intenso, com votações muito importantes. E eu tenho me dedicado, né, no limite da minha capacidade física, para poder dar conta desse enorme desafio que o Brasil está vivendo, né? Eu acho, sinceramente, que a nossa geração nunca imaginou que poderia viver uma situação como essa que nós estamos vivendo, né? Porque nós estamos diante de uma doença, uma peste, né? De uma pandemia que, na realidade, nós não conhecemos. Sim. Essa doença, o primeiro caso confirmado no mundo foi dia 31 de dezembro. Então, praticamente, nós temos pouco mais de 3 meses dessa doença. É um vírus que se modifica, ele já se apresentou de forma diferente, em diferentes lugares, né? E o que nós sabemos? Nós sabemos que ele tem uma capacidade de propagação espantosa, né? Nós tínhamos, há 30 dias atrás, menos de 100 mil pessoas no mundo inteiro, né, contagiadas, né? E hoje já são mais de 1.100.000 pessoas, né? E o mais assustador disso tudo é que quando a doença ela começa para valer num país, ela cresce de uma maneira quase que inacreditável. Para vocês terem uma noção, hoje talvez o país na Europa que a situação está mais crítica é a Espanha. A Espanha está praticamente com o mesmo número de mortos que a Itália, né? No dia 14 de março, esse problema ainda não tinha começado na Espanha. Então nós estamos falando de 3 semanas atrás, né? No dia 14 de março, nos Estados Unidos também a doença não tinha começado com força. E ontem nos Estados Unidos, só ontem nos Estados Unidos, morreram mais de 1.600 pessoas, só ontem. Em Nova York morreu mais de 1.000 pessoas ontem, né? Então, nós estamos ainda numa fase embrionária, né? A doença no Brasil, ela ainda não adquiriu o tamanho, a proporção, a gravidade que ela vai adquirir. E tudo aquilo que nós estamos fazendo agora é para evitar que no momento que ocorra essa explosão, ela possa ser a menor possível, né? Por quê? Porque como ela tem um tempo de incubação que vai até 14 dias do vírus, as coisas que nós fizemos hoje, nós só vamos ter resultado daqui a 14, 15 dias, né?
E a nossa atuação aqui, ela basicamente ocorre em duas frentes, né? A primeira é a área da saúde, né? Você preparar os hospitais para terem leitos de UTI, equipamento de proteção individual para os trabalhadores, para as trabalhadoras, recursos para custeio dos hospitais, né? E nesse aspecto em particular, né, o meu trabalho tem, evidentemente, né, um olhar para o Brasil, mas em particular para o Rio Grande do Sul, que é, né, o estado que me elegeu deputado, mais votado, mais uma vez, né? E eu quero te dizer que tem uma coisa que me incomoda muito, que é o fato de não terem, em janeiro, fevereiro, terem tomado as providências que deveriam ter sido tomadas, né? Muitas vezes nós cobramos isso. Qualquer pessoa minimamente informada sabia que essa doença chegaria no Brasil. Alguns países compraram respiradores, equipamento de proteção individual para os trabalhadores e trabalhadoras lá no mês de janeiro, antes que o problema tomasse uma proporção. Mas, infelizmente, o que aconteceu no Brasil? Nós tínhamos uma orientação por parte, né, do governo federal de que a doença não era séria, de que era uma gripezinha, né, de que era um resfriadinho, que não havia motivo de preocupação, que na realidade era a imprensa que estava querendo criar um clima no país, uma coisa totalmente absurda, né? Quer dizer, o mundo inteiro enxergando, o mundo inteiro, a Organização Mundial da Saúde, os cientistas, os pesquisadores, os chefes de Estado. Olha, gente, o primeiro-ministro da Inglaterra é um cara extremamente conservador. A primeira-ministra da Alemanha tem outra orientação, o da França é outro. Todo mundo hoje tem o mesmo discurso. Há uma pandemia de proporções enormes e nós temos que nos unir para enfrentá-la porque ela é muito grave. Só tem um lugar do mundo em que tem um chefe de Estado, um presidente da República, que insiste em dizer que essa doença não é grave, né? Então isso nos atrapalhou muito no planejamento, nos atrapalhou para nos prepararmos para esse momento. E a segunda questão é a questão relativa à condição que as pessoas precisam para poder cumprir a quarentena, né? Quer dizer, não adianta eu dizer para a pessoa, olha, tu não pode trabalhar, tu tem que ficar em casa, ele vai me dizer, tá, mas eu vou comer o quê? Como é que eu sobrevivo nesse período, né? Então aí tem duas medidas que me parecem muito importantes, né? A primeira, o governo tem que pagar esse recurso para 117 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que estão no chamado CAD único, no Cadastro Único do SUS, né? O governo tem o nome das pessoas, tem o número da conta, são pessoas que já participaram de algum tipo de programa, de algum tipo de ação do governo. E isso aí, né, já é uma resposta que vai aliviar 117 milhões de pessoas que ganham Bolsa Família, informais, BPC, né, microempreendedores individuais, assim por diante. Segundo lugar, é aquilo que nós estamos trabalhando, que trabalhamos ontem até tarde e vamos retomar na segunda-feira, que nós precisamos garantir um suporte de apoio para as micro, pequenas e médias empresas, aquelas que geram emprego, né? Então tu tem lá a tenda, uma tenda aí da 101. Ela está legalizada, tem o CNPJ, tem 3 funcionários, a tenda não está funcionando. Como é que ele faz para pagar o salário? Ele tem que pagar a luz, ele tem que pagar a água, né? Então, como é que os outros países estão fazendo? Em primeiro lugar, chuta para frente todas essas coisas. Luz, água, né, telefone, adia o pagamento de tudo isso. Isso já está decidido. E o Tesouro, a nossa posição é que o Tesouro Federal, o governo federal, assume a folha de pessoal dessas empresas durante 3 meses. E esse dinheiro vai direto para a conta do trabalhador, para a conta da trabalhadora, né? E aí, normalmente alguém diz assim, tá, mas tem dinheiro para isso? Gente, só nesses últimos dias já foi liberado para os bancos aqui no Brasil 218 milhões, 218 bilhões de reais. Bilhões de reais. Nós estamos falando de uma medida que daria uma tranquilidade para o conjunto da população e que envolve 43 bilhões. 20% do que foi dado para os bancos. E nós não estamos inventando a roda, nós estamos fazendo aquilo que os outros países estão fazendo, né? Então eu trabalho nessas duas áreas.
saúde, para dar condição do atendimento, e recurso para viabilizar dignidade para as pessoas poderem cumprir a quarentena. Deputado, uma pergunta que surge aqui a respeito justamente desse recurso que vai estar disponível aí para MEIs, né, microempreendedores individuais, também para as pessoas que já têm o cadastro único, né, o CAD único. O senhor já tem de como vai funcionar isso, de que maneira que vai ser disponibilizado esse dinheiro, esse recurso aí para as pessoas, de auxílio para as pessoas? Sim, né? Na realidade, nós gostaríamos que esse recurso já tivesse sido pago durante essa semana, né? Infelizmente, houve todo um atraso, né, do nosso ponto de vista desnecessário, mas ontem o governo anunciou uma série de medidas, né? As pessoas que recebem o Bolsa Família vão receber o dinheiro direto na conta, as pessoas que recebem o BPC vão receber direto na conta, e vai ter uma plataforma online a partir de segunda-feira, onde as pessoas poderão se habilitar para receber esse recurso. Inclusive, vai haver uma modalidade de autodeclaração. Mesmo pessoas que estão fora do CAD único, mas que se enquadram nos critérios estabelecidos, que é renda familiar até per capita até 0,25 do salário mínimo, essas pessoas também poderão se habilitar, né, para receber esse recurso. Então, essa, como eu já disse, é uma medida que está votada, o recurso já está disponível, o recurso já está no orçamento, mas ela é insuficiente. Nós temos uma série de outros setores, trabalhadores autônomos, né? Vamos pegar, por exemplo, a área da cultura. O fato de estarem fechados os bares e restaurantes, você tem garçons, cozinheiros, pessoal da segurança. Normalmente, né, essas pessoas trabalham por dia, né? Você vai lá, trabalha e recebe no dia, diarista. Muitas vezes não tem sequer algum tipo de formalização. Chega no final da noite, cada um, né, recebe o seu valor, né? Então, todas essas pessoas, nós precisamos enxergá-las. Diaristas, trabalhadoras domésticas, artesões, né? Enfim, nós temos uma infinidade e nós estamos tentando identificar feirantes, agricultores familiares, né, que estão sendo duramente prejudicados, inclusive em função da estiagem, que se torna ainda mais grave a situação do Rio Grande do Sul, né? Em particular, nós temos um outro problema que o resto do Brasil não tem, né, que é o seguinte: nós temos 1.500.000 pessoas do Rio Grande do Sul que têm mais de 60 anos. Nós somos o estado que tem a população mais idosa do ponto de vista per capita, né? Quer dizer, você sabe muito bem quanto eu a quantidade de gente que nós temos hoje no interior que tem mais de 60 anos. Está super bem, né, de saúde, mas é um público-alvo. Diabéticos, pessoas que têm doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, que já fizeram tratamento ou estão fazendo tratamento de quimioterapia para o câncer, de radioterapia, alergias. Então é muito amplo o espectro de pessoas que pode sofrer com essa doença. E a segunda questão é o frio, né? É o inverno, né? Que nós, no Rio Grande do Sul, é o único lugar do país onde nós já temos, né, uma situação todos os anos de superlotação dos hospitais durante o inverno, né? Ontem, eu não sei como é que está a temperatura hoje aí, mas ontem nós tivemos várias cidades com menos de 10 graus ontem no Rio Grande do Sul, né? O frio está com um jeito de que está chegando, né, deputado? E o pior ainda está por vir, né? O frio mesmo ainda está por vir. Nós estamos na antevéspera, nós estamos na porta do inverno, né? Nós estamos no nosso outono. Nosso Rio Grande tem as estações bem definidas, né? Nós estamos no nosso outono, mas daqui a uns 30 dias aí a coisa já vai começar, né? E pode vir um friozinho, né? A umidade, as doenças. E esse vírus ele tem uma característica de se multiplicar com muito mais velocidade nas regiões de temperatura baixa, né? Deputado, uma pergunta a respeito do fundo partidário, né? Porque quando se surgiu e
e se pensava recursos da onde, de que maneira o governo federal vai conseguir auxiliar as pessoas que precisam, que realmente, como o senhor falou da renda per capita, que chega a ser cruel, vamos dizer assim, né, deputado? A respeito do fundo partidário, tem algum movimento na Câmara, no Congresso, para se votar alguma coisa para usar esse recurso como forma de auxílio, deputado? Olha só, ontem esse debate iniciou, certo? De uma forma geral, todo mundo concorda, né, que essa é uma hora que todo mundo tem que ajudar, certo? Quem ganha mais tem que ajudar mais, né? Se tiver que reduzir fundo partidário, fundo eleitoral, tem que reduzir, certo? Agora, nós temos que ter uma noção clara aonde que está o dinheiro, né? Nós precisamos em torno de 400 bilhões de reais para enfrentar essa crise. O fundo partidário, o fundo eleitoral, representam 2 bi. Então, se nós zerar o fundo partidário, o fundo eleitoral, ainda fica faltando 398 bilhões, certo? De onde é que nós vamos tirar esses 398? Em primeiro lugar, o grosso desse dinheiro, gente, é banco, é rolagem da dívida, é juro que o país paga todos os meses, é uma montanha de dinheiro interminável. Ninguém ganhou mais dinheiro nesse país nos últimos tempos do que os bancos. E os bancos já receberam agora um aporte enorme. O único setor da economia que já recebeu um aporte para enfrentar a crise são os bancos. Então, onde é que o mundo está tirando dinheiro? Está tirando dinheiro disso, né? Da rolagem das suas dívidas, das mudanças das taxas de juros. E da onde mais que nós temos que tirar dinheiro? Taxação das grandes fortunas. O Brasil é o único país do mundo onde os super ricos não pagam imposto. Não pagam nada sobre lucros e dividendos. Quando eu falo de super ricos, vocês fiquem tranquilos, né? Às vezes eu falo isso para uma pessoa e ela diz, mas de gente super ricos no Brasil, não tem 100. A gente não conhece nenhum deles. Porque a maioria deles não mora no Brasil. Eu estou falando do dono da Ambev, eu estou falando do dono do Itaú, estou falando do dono do Bradesco, estou falando do dono da Votorantim, eu estou falando de pessoas que são bilionárias. Bilionárias. Que em qualquer lugar do mundo são as pessoas que pagam mais impostos. E que aqui no Brasil tem um tratamento inaceitável de isenções, de privilégios, de benefícios. Depois nós temos que botar de uma vez por todas para votar a história da regulamentação do teto. O que é o teto salarial? A Constituição Federal diz o seguinte, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF, que é 39 mil o salário. Nós temos no Brasil gente que ganha 400 mil, gente, 200 mil, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no próprio Legislativo, pensões milionárias, acúmulos de pensões. Então o grosso do dinheiro, gente, nós temos que tirar do corte dos privilégios, das distorções. Porque, infelizmente, o nosso país é um país muito rico, mas essa riqueza é muito mal distribuída. E isso é um fator que torna ainda mais delicada e mais grave a doença no Brasil, né? Tu sabe que nós temos um problema muito sério, que é o seguinte, o Brasil tem... a grande maioria dos leitos de UTI que nós temos no Brasil são de hospitais particulares. Uhum. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas que só tem SUS, quase 80% da população só tem SUS, mas a maioria dos leitos de UTI no Brasil não são do SUS, são de hospitais privados, são de hospitais particulares. Então nós vamos ter 2 filas no Brasil, uma fila de quem tem SUS e a pessoa que tem o convênio ou pode pagar o hospital, para essa não vai faltar nada. É justo isso? Eu estou defendendo que seja uma fila única, gente. Não tem sentido. Quer dizer, quem tem grana, quem pode pagar o hospital, vai ter leito garantido, vai ter exame garantido. Quem é do SUS vai entrar numa fila interminável. É justo isso? É justo não ter uma fila única? A Espanha, a França, o que eles fizeram? Eles pegaram todos os leitos do país, e criaram uma fila única que é administrada de forma centralizada. Não importa se o cara é rico ou pobre, ele tem a chance de ir para o hospital, ele tem a chance de se salvar. Agora, eu acho assim uma coisa inaceitável. Eu acho assim, eu não tenho palavra para caracterizar o que eu acho dessa história de ter uma fila pequena, com muitos leitos para quem tem dinheiro, e uma fila enorme com poucos leitos para quem só tem o SUS.
Deputado, gostaria de perguntar também a respeito do nosso governo do Estado, da maneira como o governador vem tomando as decisões, vem emitindo os decretos. O que o senhor pensa a respeito da maneira como o nosso governo do Estado está enfrentando essa crise? Eu vou te usar uma metáfora aqui que talvez ela seja interessante para as pessoas entenderem. Já tomou leite desnatado? Leite desnatado? Leite desnatado é leite, né? Mas parece água, né? É um leite meio sem gosto, né? É um leite fraco. Né? Eu particularmente não gosto de leite desnatado. Parece que eu estou tomando um copo d'água. O leite é assim, gente. Tu entende? É leite. É leite. Mas é fraco, né? É desnatado. É sem gosto. Parece que tu está tomando água. Então o que acontece? O governador, ele até adotou medidas, eu vou dizer assim, tá errado. Não está errado. Não está errado. Mas são fracas. Entende? Não são suficientes. Diferente de outros estados, onde você faz valer a autoridade e você diz para o povo, com todas as letras, gente, se vocês não fizerem isso, essa doença vai explodir. Ele fica ali naquela coisa, meio, né? Meio chove não molha, meio... Então Simone Guimarães, Terra de Areia, tá ligada conosco aqui no Facebook também, né? Então é isso que eu estava te dizendo, Che. Nós temos 3 posições no Brasil. Nós temos uma posição do Bolsonaro, que é um extremo do outro lado. Né? A doença é uma bobagem. Eu ia justamente perguntar... Ontem eu tive uma discussão muito pesada com o filho dele ontem na tribuna de noite, né, o Eduardo Bolsonaro. Na realidade, a sessão ontem era um deputado só por partido. Um deputado por partido. O resto é virtual, né? E eu que estava no plenário representando o nosso partido. E estava lá o Eduardo Bolsonaro. É impressionante. O cara vai para a tribuna e insiste, e essa doença não existe. Isso aí é uma histeria da mídia, isso é uma bobagem, isso é uma gripezinha, isso aí o brasileiro... Rapaz, ontem passou de 60 mil pessoas mortas no mundo, mais de 1.100.000 pessoas contaminadas. Aí tu mostra isso para os caras dizem assim, mas não sei se é bem isso, eu acho que eles estão inflando, mas inflando para quê, gente? Qual seria o interesse da Alemanha, da Itália, da Espanha, de aumentar o tamanho do problema? Os Estados Unidos, que eles adoram os Estados Unidos, o pai dele e eles adoram o Donald Trump. 1.600 pessoas mortas ontem. Né? Então, esse discurso do Bolsonaro, ele desinforma e ele prejudica, porque a gente passa 2, 3 dias construindo alguma coisa e eles vão lá e pisoteiam tudo. E sabe quando tu tá arrumando uma coisa bonita, um canteiro, tu vai lá, tu planta, as flores começam a crescer, vai lá um desgraçado, pisoteia em cima, mata tudo que tu fez. Aí tu começa a organizar tudo de novo, conscientizar a população, organizar as coisas, volta o desgraçado lá, pisoteia de novo. É assim que os Bolsonaro agem. Olha só, o Brasil tinha comprado uma grande quantidade de equipamento, de máscara, de respiradores da China. A China, em primeiro lugar, como eles praticamente resolveram o problema, está sobrando material, equipamento, né? E as fábricas deles, que é quem tem capacidade de produzir. O Brasil tinha comprado. Aí o cara foi lá e resolveu bater na China. Atacou os chineses. Falou mal dos chineses. De graça. Numa hora como essa. Para quê? Com qual objetivo? Com qual objetivo? Né? Bom, o que aconteceu? Os equipamentos que iam vir para o Brasil, sabe onde é que eles foram parar? Nos Estados Unidos. Então o cara faz isso para puxar o saco dos americanos e consegue, né, que o material que era para vir para nós fosse para lá. Então, eu vou te dizer uma coisa, aquele chavão, né, tia? Se não quer ajudar, pelo menos não estorva, não atrapalha, né? Então nós temos assim, nós temos o leite, que fica ali numa posição desnatada. Nós temos o Bolsonaro nessa posição doida, né? E nós temos uma parcela importante de prefeitos, governadores, cientistas, médicos. Aliás, tem gente dentro do próprio governo, é uma coisa meio esquizofrênica, porque tem gente do governo que orienta numa direção, né? E noutra direção o próprio presidente da República.
Né? Então... Deputado, desculpa interromper o senhor, deputado. Não, fica à vontade. Aproveitar que o senhor está falando a respeito dos médicos e de gente dentro do próprio governo que está com outra visão diferente da maneira como o presidente Jair Bolsonaro pensa e fala a respeito desse assunto, gostaria de perguntar para o senhor a respeito do ministro da Saúde, o Mandetta, sobre as suas falas, as suas ponderações em todas as entrevistas coletivas. O que o senhor vê, como o senhor avalia o Ministério da Saúde e todas as ações que estão sendo tomadas pelo ministro Mandetta e pelo seu grupo de trabalho frente a essa pandemia? Olha, Che, eu conheço o Mandetta, né? O Mandetta foi deputado comigo, foi um cara que sempre bateu muito no SUS, foi um cara contra o programa Mais Médico, perseguiu muito os médicos cubanos, os médicos do Mais Médico, sempre foi um cara representante da saúde privada, né? Então, é bom que a gente saiba, nós estamos lidando com um representante da saúde privada, do esquema privado da saúde do Brasil. Agora, é evidente que o Mandetta, independente disso, ele é um cara que tem racionalidade, ele tem um mínimo de racionalidade, ele é um médico, ele tem uma formação científica, ele é cobrado pelos colegas, ele não pode dizer as barbaridades, ele não pode dizer as estupidezes que o Bolsonaro diz, né? Quer dizer, um médico não pode chegar na televisão e dizer, gente, podem sair para a rua que não tem perigo, façam que nem o Bolsonaro, vão visitar as feiras, vão tomar café da manhã numa padaria no domingo. Veio 24 pessoas contaminadas dentro do avião do Bolsonaro. 24 pessoas. Simplesmente as pessoas chegaram no Brasil e continuaram a vida normal. Todo mundo sabe que quem vinha do exterior tinha que fazer nem que fosse uma espécie de uma auto-quarentena. Sabe o que aconteceu? Sabe qual é a cidade do Brasil que tem o maior número de pessoas infectadas per capita? Brasília. Brasília é a cidade do Brasil que tem o maior número de pessoas infectadas per capita. Por quê? Porque, gente, chegou um avião com 24 contaminados e saíram pela cidade. Né? Então, o que eu vou te dizer? Para o Brasil, nesse momento, eu acho que, evidentemente, que muito melhor do que ter um doido orientando sobre o que nós vamos fazer, que ter um médico, que por mais que seja um representante da saúde privada, por mais que despreze o SUS, nesse momento, de alguma maneira ele ajuda. Então, com certeza, se o Bolsonaro tirar o Mandetta, não vai ser para botar melhor que ele, vai ser para botar alguém muito pior, né? Então para nós, eu acho, para a segurança das pessoas, é melhor que fique o Mandetta do que o Bolsonaro bote um dos filhos de ministro da Saúde, né? Bom, isso temos que concordar com o senhor, né, a respeito do trabalho que o Mandetta vem desenvolvendo. E as falas, eu acho que o grande problema, a gente vê também, é a maneira como, mais do que atitudes, é a maneira como se expressa, né, tanto a família Bolsonaro, né? Não, é um desastre. Agora, é impressionante, gente, que o Bolsonaro, ele dá entrevista e bate no Mandetta. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi o prefeito bater num secretário, eu nunca vi o presidente bater num ministro. Ele deu uma entrevista na Rádio Pan, ontem, em São Paulo. Ele bateu no Mandetta do início ao fim. Se alguém tivesse assistindo aquilo, ia imaginar que era um deputado da oposição, né? Não. Era o Bolsonaro. O Mandetta não me ouve, o Mandetta tem que ser mais humilde, o Mandetta tem que saber que quem manda sou eu que sou o presidente, eu que fui eleito, eu não estou gostando disso, eu já enchi o saco do Mandetta. O que é isso, gente? O cara é o presidente da República, né? E aí vai para a imprensa atacar o ministro da saúde dele. O Mandetta extrapolou, eu não concordo com as medidas que ele está orientando a população. Então, imagina o cidadão que está ouvindo. O cara vai lá, ouve o ministro da Saúde e dá uma série de orientações. Aí vem o chefe dele e fala, gente, esqueçam tudo que ele disse. Isso aí que o meu ministro disse é um monte de bobagem. Não acreditem nele. É uma coisa esquizofrênica, gente. Uma coisa esquizofrênica, né? Então, eu, sinceramente, eu acho que é muito difícil você atravessar uma turbulência num avião e você descobrir que não tem piloto na cabine, né? Você está no mar, vai vir um temporal,
E aí alguém bota no alto-falante, senhoras e senhores, nós vamos enfrentar agora uma tempestade. Infelizmente, o comandante abandonou o navio. É isso, gente, tu entende? Nós estamos passando por uma turbulência e o nosso avião não tem piloto. Cada um de nós está fazendo o que pode para tentar salvar, né, na sua cidade, no seu estado. É isso, né? Lamentavelmente é isso. Deputado, gostaria de perguntar para o senhor também a respeito se o senhor tem uma ideia ou se, frente ao que dizem os especialistas a respeito dessa pandemia, se tem uma previsão de quando voltariam as atividades, vamos dizer que quase a sua normalidade, vamos dizer assim, o comércio podendo abrir de forma normalmente, poder atender as pessoas, adentrarem aos comércios, porque hoje a gente tem uma porcentagem de apenas 30%, né, do plano de prevenção contra incêndio que pode estar dentro do comércio. Eu acho assim, veja bem, eu agora de manhã, eu acordo muito cedo, viu, tia? Eu acordo 5 e pouco, né? 5h20, 5h30, estou com meu chimarrão. Eu começo a ler as notícias. Começo primeiro fora do Brasil. Como é que foi a Espanha ontem, como é que foi a Itália, como é que está nos Estados Unidos, como é que foi no Reino Unido, como é que avançou na França. E aí eu venho vindo, né? Aí começo a estudar as minhas tabelas, meus gráficos, para ver em cada estado como é que cresceu ontem, né? Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Ceará são os 4 lugares do Brasil que o crescimento está acima da média nacional, né? Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. O Distrito Federal é o maior índice no país, per capita, né? Nós estamos aqui com um índice de 8,7 contaminado para cada grupo de 100 mil habitantes. Para te ter uma noção, por exemplo, Santa Maria tem 300 mil habitantes. Se ele tivesse com a média do DF, teríamos 24 confirmados. Nós temos 8. Né? Santa Maria, minha cidade, está com 1/3 do índice que tem no Distrito Federal. Né? E aí depois, hoje, tem uma longa reportagem sobre como é que vai avançar a doença. Tem 3 cenários, certo? Quer dizer, o primeiro cenário, as medidas de contenção, elas são insuficientes, a gente continua tendo a circulação de um número de pessoas que não possibilitou que a gente pudesse reduzir a propagação. Então isso vai levar que num curto espaço de tempo haja a explosão da doença. Isso aí deveria ocorrer entre 15 e 21 dias. 15 e 21 dias nós chegar, né, no momento crítico, iniciar o momento crítico, certo? No Brasil, talvez alguns estados possam começar antes. Segunda questão, né, a gente consegue alargar a curva, reduzir, né, a velocidade da propagação e nós não vamos ter essa explosão, nós vamos espichar. E daqui a uns 14 dias, 15 dias, a gente começa a diminuir as restrições e vai voltando para a normalidade. E ao longo do mês de abril, chega no final do mês de abril, está tudo funcionando normal, né? Essa seria a segunda medida. A terceira medida, a gente não faz nada. E aí, então, bom, aí vai ser algo que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, eu tendo a achar, eu diria assim que nós estamos numa situação intermediária, né? A gente nem fez aquilo que precisava ser feito, mas também não deixou de fazer alguma coisa, né? Então, eu tendo a achar que nós vamos ter uma situação mais crítica, que eu diria assim, a Páscoa é dia 12, né? Um domingo. Eu acho que naquele final de semana do dia 19, aquela semana do dia 19 até o dia 21, aquele momento ali vai ser um momento crítico para a gente entender o tamanho que a doença vai ter no Brasil, né? Por que eu digo isso? Por uma razão muito simples. Olha só. Dia 14 de março, estava tudo tranquilo na Espanha. 14 de março fazem 20 dias, correto? Né? Então, se eu chegasse na Espanha, o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, teve uma grande mobilização nas ruas da Espanha
E ninguém falava que a doença ia ter a gravidade do que ela teve. Então pensa comigo, em 20 dias, hoje a Espanha está morrendo mais de 900 pessoas por dia. Há 20 dias atrás, nos Estados Unidos, ninguém acreditava que a doença ia ser séria. Então, nós temos aqui de 15 a 20 dias para a gente ter uma noção. Se nós vamos ser tipo a Alemanha, se o nosso quadro vai ser tipo a França e o Reino Unido, que são situações intermediárias, ou se nós vamos acompanhar a curva, né, Estados Unidos, Itália e Espanha, que seria o pior cenário. Né? Então, o cenário ideal para nós é acompanhar a Alemanha. Tem um número grande de casos, poucos óbitos, conseguiu controlar a doença. Uma situação intermediária. Reino Unido, França, grave, mas intermediária. Situação que perdeu o controle. Itália, Espanha, Estados Unidos. E Portugal, a doença está mais atrasada do que nós. Portugal está uma semana atrás de nós. Né? Então, em Portugal, os efeitos da doença vão chegar com mais força depois que chegar no Brasil. Certo, hoje nós temos 10.524 casos confirmados em Portugal e no Brasil nós temos 9.216. E eles têm um pouquinho, eles estão atrás de nós. É pelo tempo, né? Pelo tempo. Tem dois gráficos que a gente utiliza, tá? O primeiro gráfico é que dia ocorreu o primeiro caso no país. Tá? Esse é um gráfico. E o outro gráfico que se utiliza é o seguinte: que dia ocorreu o 100º caso no país? Porque eles consideram que a partir do 100º caso, é o que eles chamam de entra na aceleração. Certo? Então, quando tu quiser fazer uma comparação, tu tem que levar em consideração esses dois elementos. Quando começou o primeiro caso e que dia começou o 100º caso. Normalmente eu prefiro trabalhar com esse do 100º caso. Né? Então, por exemplo, hoje no Brasil é o 21º dia do 100º caso. Certo? Ontem foi o 20º dia no Brasil do 100º caso. Hoje é o 21º. Aí tu vai lá na Espanha, tu vai lá na Itália, tu vai lá na Inglaterra, tu vai nos Estados Unidos e tu olha, no 21º dia, depois do 100º caso, qual era a situação do país. Então isso permite a gente ter uma noção e entender a curva de crescimento da doença. Hoje nós temos aí os Estados Unidos realmente como perdeu o controle, como o senhor diz, né? 278 mil casos já nos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu o controle e qual é o grande problema? O grande problema é que o foco da doença está concentrado em Nova York. E Nova York é uma cidade que tem uma densidade populacional das mais altas do planeta. Né? É um canto de uma ilha que moram milhões de pessoas num espaço muito pequeno. Então a probabilidade de que tenha tido uma contaminação em massa nos Estados Unidos é muito grande. Estava frio, está frio, metrôs superlotados, né? Muita gente na rua. E como eu disse antes, quando eles tomaram as medidas de restrição, tu sempre tem que olhar 15 dias para trás. Se eles já tinham... E os Estados Unidos tem duas coisas que são cruéis, gente. Os Estados Unidos é o seguinte: como os Estados Unidos não tem rede pública de saúde, num primeiro momento, alguém para poder fazer o teste, ele tinha que pagar. E era muito caro. $3.000, quase R$15.000. Então, no início, o que aconteceu? Ninguém fazia teste, porque, porra, como é que uma trabalhadora vai pagar 15 pau para fazer um teste? Então, eles ficaram muito tempo sem fazer teste. Em segundo lugar, nos Estados Unidos não existe esse negócio de atestado de saúde. É tipo o que eles queriam agora aprovar aqui na reforma trabalhista. Tu pode até justificar a falta, mas tu não ganha o dia do que tu levou atestado, tu não recebe. E lá a maioria das profissões são diaristas. Construção civil, garçom, cozinheira, porteiro, né, faxineira, tudo é diarista. Como as pessoas ganham por dia, elas não podiam deixar de trabalhar, elas continuaram trabalhando sem fazer o teste. E a doença ela demora, às vezes, até 14 dias para começar a manifestar os sintomas. Então tu pode estar com a doença há 10 dias, trabalhando, contaminando as pessoas sem saber que tu está doente. Então é muito delicado, é muito grave, é uma doença muito grave, ela é uma doença muito agressiva. Né? Às vezes, quando você tem o primeiro sintoma,
o pulmão já está num estágio de comprometimento que você vai a óbito entre 4 e 6 dias. Realmente pelos números e pela maneira, e o problema maior também a gente vê especialistas falarem, o grau de infectologia, né? A quantidade que ele infecta em tão pouco tempo. Porque, né? para a gente entender assim, mais ou menos, né, o que os especialistas têm dito? 85% das pessoas vai contrair o vírus. Né? Ou melhor, desculpa, 85% das pessoas que contraírem o vírus não vão manifestar. Não vão manifestar. Elas vão ter, talvez ter uma pequena indisposição, elas não vão nem ficar sabendo que elas têm o coronavírus. Elas só vão saber isso o dia que elas fizeram o exame de sangue e vai aparecer ali. Né? Então, 85% das pessoas. Mas essas pessoas, elas transmitem igual. Sim. Certo? 15% das pessoas possivelmente vão precisar de um atendimento hospitalar. E de 3 a 5% das pessoas precisarão de um leito de UTI. Então vejam bem, vamos pensar. Se eu tiver 1.000 casos no Rio Grande do Sul, eu vou precisar de 150 leitos, né, nos hospitais. E vejam bem, eu não posso pegar um paciente com coronavírus e botar misturado com outras pessoas. Então eu preciso ter um leito de isolamento. Né? E eu vou precisar de 3 a 5%. Eu vou precisar de 30 a 50 leitos de UTI. Correto? Bom, mas se eu tiver 2.000 pessoas infectadas no Rio Grande do Sul, né, o que vai acontecer? Bom, eu vou precisar de 300 leitos. Eu vou precisar de 60 a 100 leitos de UTI. Mas vamos imaginar que a gente chegue a 10.000 casos no Rio Grande do Sul. 10.000 casos. Né? 8.500 pessoas vão ter a doença, não vai acontecer nada. Mas eu vou precisar de 1.500 leitos de hospital. E eu vou precisar de 300 a 500 leitos de UTI. Eu não tenho isso no Rio Grande do Sul. Então o problema é o seguinte: a partir do momento que a doença ganha uma dimensão, ela trava o sistema de saúde. Por quê? Porque as outras doenças continuam acontecendo. Né? Eu falei em 10.000 casos. 10.000 casos. Certo? Nós temos uma população no Rio Grande do Sul de 10 milhões de pessoas. Né? Se nós tivermos 10% das pessoas contaminadas, é 1 milhão de pessoas. Se nós tiver 1%, são 100 mil pessoas. Se nós tiver 1% da população do Rio Grande do Sul contaminada, são 100 mil pessoas. Né? Muito bem. Dessas 100 mil pessoas, 85 mil não vai acontecer nada, mas nós vamos precisar de 15 mil leitos. E nós vamos precisar de 3 a 5 mil leitos de UTI. Gente, não tem isso no Rio Grande do Sul, nem perto disso. É onde está justamente a questão das medidas de isolamento social. Tu vê que, por exemplo, assim, ó, o Leite optou por uma política, o desnatado, ele decidiu que ele não quer fazer hospital de campanha no Rio Grande do Sul, né? Ele quer utilizar leitos de hospitais privados ou conveniados, certo? Eu não quero julgar ele, tá? Não quero aqui entrar no mérito. São Paulo resolveu fazer hospital de campanha. Brasília está fazendo hospital de campanha. Rio de Janeiro está fazendo hospital de campanha. Nova York fez hospital de campanha. Milão fez hospital de campanha. O Leite está apostando numa outra metodologia. Certo? Eu, particularmente, se eu fosse o governador, eu teria ido para outro caminho. Eu teria criado hospitais de isolamento, hospitais de campanha. Eu não teria ido para essa... Eu acho que essa tática dele, ela é insuficiente. Porque nós não temos leitos disponíveis o suficiente para que o Estado possa contratá-los. Porque com o inverno e com as doenças respiratórias, nós já temos uma superlotação do nosso sistema. Então eu não quero aqui polemizar, mas eu, Paulo Pimenta, se eu fosse o governador, eu caminharia numa outra direção. A gente vê os outros estados todos, né, montando, né, o Paraná também,
na Arena da Baixada, no Morumbi, em São Paulo, estados aí com arrecadação, vamos dizer assim. É claro que a estrutura do SUS a gente sabe como está, mas fazendo, né, recebendo os hospitais de campanha porque tem noção de que não vai ter condições de receber. E o governo, nosso governador, o governo do estado aqui, não querendo. Eu acho que é muito arriscado o que ele está fazendo. Ele está apostando que não vai ter um volume de internações que justifique a necessidade. Eu acho que ele está errado. Está apostando em uma coisa que de repente possa ele pagar um preço muito alto e não ele, né? Mas, se Deus tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Deputado, agradecer aqui a presença do senhor, agradecer ao senhor a disponibilidade de ligar para a gente no sábado de manhã. Meu irmão, vou te falar uma coisa. O meu celular, sou eu mesmo que atendo. Ele está ligado 7 dias por semana, 24 horas por dia. A hora que vocês precisarem falar comigo, vocês têm o nosso mandato à disposição. E desde o dia 18 de março, eu falo bem essa data, porque eu faço aniversário dia 19 de março, dia de São José. E esse negócio aqui no Brasil, ele começou, né, a esquentar no dia 18. Desde o dia 18, eu só faço isso. A única coisa que eu faço é me dedicar para a história do coronavírus, tanto da questão da saúde, como da questão do dinheiro, para fazer com que o nosso povo possa enfrentar essa doença com dignidade. Então é o seguinte, para mim não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, eu só faço isso, eu só trabalho para isso. Então vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem, o dia que vocês quiserem, qualquer problema que vocês quiserem, porque a minha obrigação é fazer o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo nada demais. É minha obrigação fazer isso. Tá certo, então. Obrigado, deputado, de coração, obrigado por... Um abraço para vocês, sucesso aí. Como é que está a temperatura? Eu te perguntei antes como é que está a temperatura aí hoje. A temperatura agora nós estamos aqui na casa dos 23 graus. Tá bom, 23 graus, um dia bonito. Não está um calor, mas também não está um frio, está uma temperatura boa. Não, a temperatura está ótima, 23 graus, temperatura maravilhosa. E o céu bonito também. E a produção do abacaxi? Tá, agora já estamos na entrega. Passou a safra, né? Mas aí... agora o pessoal vai... Para quem não sabe, né? O abacaxi de Terra de Areia é o melhor abacaxi do Brasil. É o melhor do Brasil. A nossa famosa terra do abacaxi. Terra do abacaxi. E essa região tem muita produção de banana boa também, né? Mas... Sim. A nossa região é muito forte de banana. Aqui tem grandes produtores. Aí, pessoal, da agricultura familiar também. Tem o meu cunhado que produz também banana. Hortifruti granjeiro, banana, abacaxi. É uma região maravilhosa, uma região muito linda. Um abraço, meu irmão. Abraço, deputado. Se tu precisar de mim, não pensa duas vezes. Tá, ok. Obrigado. Um abraço.